Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje falaremos sobre migração de projetos em BDE e DB Express para Faridac. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é uma visão geral do que nós teremos hoje. Nós vamos abordar projetos utilizando bancos de dados locais, como por exemplo Axis e Paradox de DBase. Isso também é possível com Faridac, né? Vamos entrar no tópico, continuando o assunto do último episódio, nós vamos detalhar um pouco mais como trabalhar uma aplicação multibanco com Faridac. Então aqui eu vou abordar um projeto, nós vamos revisar aqui um projeto, uma aplicação bastante simples, mas que está conectando simultaneamente a Oracle, SQL Server, DB2 e Interbase. Então vamos entender como é que isso é possível com o Faridac. E naturalmente, né, os detalhes da migração do BDE e também DB Express. O processo é bastante similar e vamos comentar um pouco sobre outros frameworks, né, para a migração. E aí alguns utilitários que serão úteis nesse processo. Então vamos lá. Começando pelo Axis, né? Então, durante um tempo, muitas pessoas aí criaram, ainda hoje criam, projetos baseados na base de dados Axis, né, da Microsoft, que é um banco de dados, essencialmente um banco de dados local, né? Assim como o Paradox e DBase, né? O Faridac acessa Axis, então basicamente tudo que você precisa é ter a infraestrutura do Axis instalada. Isso significa ter os drivers do Axis, todo Windows tem o JET, né, já previamente instalado, então você consegue com o Faridac acessar diretamente um arquivo do MS Axis, né, mesmo que você não tenha o Axis instalado na máquina. Basicamente, o que você precisa para isso é um componente de conexão, um FD Connection, configurar o drive para MS Axis, esse é a sigla do driver do Faridac para Axis, né? Selecionar o arquivo e já está pronto, né? Daí para frente, um table ou uma query. Na table você vai escolher o nome da tabela, ou na query entrar com uma consulta SQL, né? E você já estará nesse momento acessando o Axis. Então é bastante simples. Algo bastante parecido, e nós vamos ver os dois na prática, é a conexão com base de dados Paradox ou DBase. No caso do Paradox ou DBase, o que você vai fazer é criar uma conexão ODBC, usando os drivers ODBC que já são parte do Windows, né? Esses drivers são somente 32-bit, então você vai criar lá no ODBC 32-bit uma conexão Paradox ou DBase e vai usar esse driver DBC, essa conexão DBC, diretamente no FD Connection. Daí para frente é tudo igual, né? Você seleciona o driver DBC, qual é a conexão, né? A propriedade nesse caso é o data source, né? A propriedade data source do FD Connection, e daí para frente um table, nesse caso Paradox e DBase naturalmente são tabelas, então um table, e aí você configura o nome da tabela, tá? E já está conectado. Daí para frente é o resto que você já conhece de Faridac, o resto é homogêneo. Então, esses dois bancos locais são suportados pelo Faridac. Então, se você tem uma aplicação desenvolvida em uma versão anterior da ferramenta, muita gente usou Axis, Paradox, DBase lá nos princípios do Delphi, né? Ou também com outras plataformas de desenvolvimento. Então, se você tem a base de dados nessas plataformas, é possível você migrar, mesmo mantendo essas bases de dados, né? E com a versão atual do produto. Naturalmente, a melhor recomendação seria você também migrar a base de dados para uma outra plataforma, e aí nós vamos ver isso mais adiante. Mas você pode também migrar para as versões novas do produto, por exemplo, hoje Delphi ou CBuilder Berlin, mantendo a sua base em Paradox ou DBase ou Axis, caso você não queira fazer essa transição da base de dados ou não possa fazer essa transição por alguma outra integração e etc. Tá? Então é possível utilizar hoje nativo, sem BDE, com Faridac, também esses bancos de dados locais. Vamos passar então para a ideia do Delphi. Então, aqui nós estamos olhando para o Delphi Berlin, lembrando que todas essas dicas, tudo isso é válido tanto para Delphi quanto para C++. Os frameworks são exatamente iguais, as funcionalidades são as mesmas, tá? Então vale para os dois, vale para ambas as linguagens. Eu vou iniciar aqui
um projeto, a gente vai começar pelo Axis, eu vou iniciar aqui um projeto VCL, mas isso também funciona para o FireMonkey, não tem problema nenhum. Né? Então, eu tenho aqui, ó, neste exemplo, né, com Axis, um database fddemo. Isso é parte dos demos do produto. Este exemplo também é parte dos demos que acompanham o produto, mas eu vou criar um exemplo do zero aqui para a gente poder acompanhar. Né? Então, criar um projeto aqui VCL. Okay? Nós vamos simplesmente trazer um FD Connection, um FD Table e um Data Source. Okay? Então, aqui estão os nossos componentes de conexão. Um grid, pode ser um DB grid. Ok? E um navegador. Então, vamos estabelecer a conexão inicialmente com o Axis. Né? Então, aqui no meu no FD Connection, Connection Editor, você tem o driver do Axis. Então, aqui ms Axis. Né? A gente vai basicamente apontar qual é o driver, localizar o database. Então, aqui está nessa pasta DB. Ok? Ele não tem usuário e senha. Se nós testarmos a conexão, você já tem aqui a conexão estabelecida. Então, conexão direta com o Axis. Né? Eu vou aqui remover o login prompt para que ele não fique perguntando por senha. Né? Aqui a table já está conectado no nosso connection. Basicamente, o que nós temos que fazer aqui é propriedade table name. Vou pegar aqui, por exemplo, customers. Tá? Data source naturalmente ligado no FD Table, o nosso grid ligado no Data Source. Nesse momento, a gente já consegue ativar aqui a tabela. E você já tem dados na tela. E aí, se a gente conectar o navegador, ou implementar um, né, ao seu gosto, não importa, isso já está funcionando e conectado no Axis. Né? Então, isso para exemplificar, salvar aqui. Como é que eu estabeleço a conexão com o Axis? Ok? Então, direto, muito simples, fácil de estar conectado aí com o Axis e então isso torna possível migração de um projeto, por exemplo, que esteja usando o Axis lá atrás com BDE ou outras tecnologias. Né? Algo parecido você pode fazer para o Paradox DBase, porém no caso do Paradox DBase, a gente vai lançar mão aqui de uma conexão ODBC. Né? Então eu tenho aqui já configurado um driver FD Paradox. Então esse é o nome que foi dado para a conexão. Basicamente o que você precisa fazer aqui é apontar a pasta onde estão os arquivos do Paradox. Né? Então se nós criarmos uma conexão nova aqui, ó, e escolher aqui o Paradox Driver, você basicamente vai dar um nome para a conexão, né, e selecionar a pasta onde estão os arquivinhos lá do banco de dados. Então aqui FD Paradox é o nome da minha conexão. Com essa conexão ODBC, eu posso configurar aqui no meu Data Explorer uma conexão ODBC já apontando para aquele cara. Então, basicamente o que foi feito aqui, ó, foi criar uma conexão com o driver ODBC e ele está apontando o meu data source para o FD Paradox. E eu consigo já navegar aqui pelas tabelas, então é possível descobrir quais são as tabelas que estão lá naquele diretório. Eu consigo visualizar os dados. Eu consigo visualizar os dados, por exemplo, né, como você está vendo aqui. Então, esse é o interessante aqui do uso do Data Explorer. Né? E uma vez conectado, aí simplesmente o que você tem que fazer, vamos criar um outro projeto. Nesse caso eu tenho já a minha conexão pronta aqui no meu Data Explorer, eu vou simplesmente trazer a tabela Employee para cá, né? Adicionar um Data Source, e aí já chegamos ao mesmo ponto do exemplo anterior com o Axis. Né? Então, uma conexão Paradox, o Employee Table, né, já conectado lá à nossa tabela,
o data source apontando lá para o import table e daí para frente tudo igual. Então, se eu adicionar aqui um grid e conectar o nosso data source, ativar aqui o nosso amigo, nós já temos dados também. Nesse caso, isso é uma base de dados Paradox. Então, isso mostra também que é possível que você faça a migração de um projeto que esteja em Paradox para uma versão nova do Delphi ou do CBuilder e já substituindo sua conexão para um FireDAC, vai melhorar a performance, vai deixar de ter a dependência do BDE. Né? Então, é totalmente possível, como vocês estão vendo aqui, ele tem acesso a essas bases de dados de uma maneira bastante eficiente. Dando continuidade, nosso assunto agora são as aplicações multibanco. Uma aplicação multibanco é aquela que permite implementar a mesma aplicação, mesma regra de negócio, mesmo código, acessando múltiplos bancos de dados. Né? Então eu posso ter, por exemplo, um ERP que tem suporte a Oracle, SQL Server e outros mais. Né? O mesmo sistema com suporte a múltiplas bases de dados. Então, isso é diferente de um sistema que está desenvolvido especificamente para um motor, uma base de dados, e você não pode trocar. Né? Usando essa técnica, você pode criar a sua aplicação para alguns bancos de dados e ter distintas soluções de acordo com o porte do cliente. Então, eu posso ter desde uma base de dados menor, mais aí departamental, até uma base de dados top como um Oracle e etc. Um DB2. Então, isso é uma aplicação multibanco. Né? O que é que eu posso fazer para tornar isso mais fácil de ser construído? Primeiro, no momento de você definir a sua base de dados, utilizar tipos de dados os mais simples possíveis, ou seja, não utilizar tipos de dados que normalmente aparecem só neste ou naquela plataforma, né? Usar tipos de dados os mais básicos possíveis. Basicamente, o que é que você precisa de uma aplicação? De string, de data, de número, e muito provavelmente com isso você faça tudo que você precisa, né? na ampla maioria dos casos. As diferenças de tipos de dados, elas ocorrem entre os bancos. Por exemplo, o Oracle não tem um tipo integer, não, inteiro. Ele só tem number com ou sem ponto flutuante e por aí vai. Cada banco tem as suas particularidades e a gente consegue resolver essas particularidades utilizando o Data Type Mapping. Esse cara aqui, ele permite que você defina source e target. Então, qual é o tipo de dado que está vindo do banco e qual é o tipo de dado que eu quero que o Delphi represente ou o C++ Builder represente, né, dentro da aplicação. Né? Outra coisa importante é você definir as conexões não fixas, mas ou via código, lendo parâmetros de um arquivo ini, ou mesmo via somente carregando um arquivo ini. Né? Utilizar ao máximo os SQLs no standard, né, no padrão ISO, né, que você não tem SQLs particulares que só rodam em uma plataforma. Se houver, você pode utilizar macros para dirimir essas diferenças. Né? Você pode, com a macro, contornar eventuais diferenças em sintaxe da SQL quando necessário. Né? E suporte também importante utilizar o tratamento de erros centralizado. Então existe uma classe de exceções do FireDAC que são as exceções que vêm do banco de dados e ele centraliza isso para você. Por exemplo, no Oracle, né, a mensagem de um password incorreto tem um código, no SQL Server tem outro. O FireDAC faz essa tradução de maneira que ele vai te gerar uma exceção unificada aqui nesta classe, tá? No FireDAC DB Engine Exception. Então, esse é o conceito, né, por trás de aplicações multibanco. Então vamos passar mais uma vez para a nossa ferramenta. Antes de irmos para a implementação propriamente dita, eu quero mostrar aqui no RStudio. O RStudio é um produto para modelagem de dados da Embarcadero, então ele nos ajuda nesse ciclo de desenvolvimento. Né? Nós temos aqui o mesmo modelo lógico, né? Então vamos dar uma passeada aqui pelo modelo. Esse é o modelo base do nosso projeto, implementado em distintas plataformas. Então eu tenho o metadado desse modelo lógico para DB2, para Interbase, para SQL Server e
para Oracle, né? Então, de posse desses modelos para cada uma das plataformas, nós criamos esta mesma base de dados, com alguns dados de exemplo. Ela está disponível em Oracle, em DB2, em SQL Server e também em Interbase, né? Tudo está rodando aqui nessa VM. Eu tenho Oracle e SQL Server. Localmente aqui nesta máquina, nessa VM onde está o Delphi, eu tenho um Interbase local. E nós temos uma outra VM aqui que é um Linux. Esse Linux aqui está rodando DB2. Tá? Então nós vamos fazer uma interface que acessa essas 4 plataformas e observem que, por exemplo, o Interbase ou o DB2 está rodando em Linux, né? E não no Windows. Então nós vamos acessar 2 plataformas que estão em Windows Server, Oracle SQL Server, um Interbase que está local, aqui é onde está instalado o Delphi, e também nós vamos acessar um DB2 naquela máquina virtual Linux, ok? Então vou carregar aqui o nosso projeto e vamos entender como é que ele foi concebido, né? Então aqui nós estamos no projeto exemplo e a ideia aqui é conectar a uma base de dados Interbase, a outra SQL Server, Oracle e DB2. Né? Como vocês podem ver, nós temos uma única conexão, um único Firidite Connection, uma query, né, ligado aí ao Data Source por sua vez ao Grid, mas temos aqui os drivers nativos do Interbase, do SQL Server, do Oracle e do DB2. Né? Então, como é que nós vamos organizar isso daqui? Primeiro, a conexão, você vai observar aqui que não tem nada configurado. Essa configuração está sendo feita via código, eu já vou mostrar para vocês. Na query, nós temos um select padrão. Então, um select standard, né? Para todas as bases de dados, para as 4 bases de dados. Tá? Em termos de conexão, o que é que está acontecendo aqui? Ó? No momento que eu clico em um dos botões para estabelecer a conexão, ele vai desativar a query naturalmente, fechar a conexão e vai configurar cada uma das configurações Interbase, SQL Server, Oracle e DB2 nesses métodos. Tá? Esses métodos estão aqui no código. Então, basicamente, estou passando os parâmetros, olha, qual é o driver, né, driver name, e quais são os parâmetros necessários ao Interbase, necessários ao SQL Server, ao Oracle, né, e ao DB2, aqui por último. Né? Todas essas informações, essa informação de conexão, você encontra no final, a gente vai colocar os links, você encontra lá no help do produto quais são os parâmetros mínimos necessários para cada base de dados. Então, aqui ele basicamente configura a sua conexão, ou seja, adiciona os parâmetros na conexão, e aí nós ativamos a conexão e a query, né? E ele vai dizer que está conectado com aquele driver. Tá? Depois a gente volta nesse código aqui. Então vamos lá, aqui temos já a configuração determinada, temos os componentes mínimos na tela, nós vamos executar a aplicação. E vamos lá, conectando o Interbase, nesse caso o Interbase local, está rodando aqui nessa máquina. Tá? Então, todos os... o dado, né, em todos os bancos são iguais, mas eu acrescentei aqui um diferenciador na primeira linha, né, para a gente ter certeza que está conectado em cada um dos bancos. Então foi aí a conexão com o Interbase, agora a conexão com o SQL Server, está estabelecendo lá contato com o banco, esse banco está rodando aqui nesta outra VM. Tá? Aí a conexão com o SQL Server, a conexão com o Oracle. Então, ele está substituindo os parâmetros e estabelecendo a conexão com o Oracle. Aí está. E na sequência, conexão com DB2 que está rodando lá no Linux. Então, os 4 bancos de dados conectados a partir de uma única aplicação. Né? Entre essas bases, nós temos diferenças de tipos de dados, naturalmente. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está configurado o nosso FD Connect para que essa conexão, essa diferença de tipo de dados não ocorra. Aqui no Firidite Connection, eu tenho em Options, Data,
mapping rules, ou seja, o mapeamento dos tipos de dados, né? Então, nós estamos dizendo que quando o banco enviar um formato de BCD, isso vai ocorrer, por exemplo, no number do Oracle, né? Eu quero que a aplicação entenda como um integer 32 para que ele fique similar às outras bases de dados. E quando eu recebo um id string, isso está acontecendo lá no SQL Server, eu quero que seja internamente um ANSI string. Então, com essas configurações, eu consigo ter a mesma aplicação conectando a distintas bases de dados. Voltando aqui no código um pouco, eu gostaria de chamar a atenção para esse tratamento de erro, né? Observe que aqui eu tenho uma classe FireDAC-DB Engine Exception. Isso daqui centraliza, essa classe centraliza as exceções mais comuns das bases de dados. Então, eu não preciso saber qual é o código do erro do Interbase ou do Oracle para tratar, por exemplo, uma exceção como usuário ou senha incorreto, password expirado, servidor fora do ar. O FireDAC centraliza isso para você, então é mais um facilitador, é menos código que você vai escrever. Né? Então, basicamente é isso. Como é que eu crio uma aplicação multibanco? Né? Nesse caso, nós implementamos essa base de dados em 4 distintas plataformas e estamos aqui conectando a partir de uma única aplicação. Vou restabelecer a conexão aqui. Isso tudo tem suporte aqui a updates, inclusive. Então, vou fazer aqui um update, por exemplo, no DB2. Né? Vou atualizar aqui essa linha, ó, e mandar um update para o banco. Ele atualizou o DB2. Se eu fechar a aplicação e rodar novamente e conectar o DB2, está lá, a atualização persistiu no banco. Tá? O mesmo vale para qualquer uma das plataformas. Então, isso é uma aplicação multibanco conectando aí esses quatro plataformas de base de dados. Próximo assunto é a migração em si, né, a partir do BDE ou DB Express para o FireDAC. Então, um passo importante é, se você está migrando também de plataforma de base de dados, então, por exemplo, você saindo lá do Paradox, ou do DBase, ou do Access, ou de qualquer outra base de dados, e trazendo o seu banco de dados, por exemplo, para Interbase, então esse Interbase Data Pump é um freeware da Clever Components, tá? Ele faz essa automação, então a partir, por exemplo, de um Paradox, de um DBase, de um Access, gerar uma base de dados Interbase, isso se você está também migrando a plataforma da base de dados e não somente a aplicação. Né? O BDE Installer, que eu estou citando aqui, a partir do Seattle, a ferramenta não traz mais os componentes do BDE. Então, se você vai carregar na IDE, né, vamos pensar num projeto de migração, eu vou carregar na IDE do Seattle ou do Berlim. Um projeto que tem dependência de BDE, naturalmente eu preciso dos componentes do BDE. Então, esses componentes, né, a infraestrutura do BDE, ela está disponível para download e instalação em separado ao produto. Ele não é mais parte já do produto. Então, você baixa e instala lá no seu Delphi esses componentes. Tá ok? E finalmente nós vamos utilizar o Refind. O que é o Refind? O Refind é um evaluador de expressões regulares e que consegue automatizar uma série de processos de migração. Então, o Refind recebe como parâmetro um arquivo de script onde você diz o que é que você está querendo migrar. Né? Hoje nós entregamos pronto o script para migração dos componentes BDE para FireDAC e também DB Express para FireDAC. Então, olhando aqui para o help do Refind, ó, você tem alguns comandos aqui de linha que ele vai receber. Ele é basicamente um executável, né, comando de linha. Ele está lá na pasta dos exemplos do Delphi, dentro dos exemplos do FireDAC. E, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, a migração do BDE. Né? Então, você tem nesse script, né, você tem a troca dos componentes do BDE para os componentes do FireDAC. Aqui você tem listado quais são os componentes e quais são as correspondências, né, entre o BDE e o FireDAC. O mesmo vai acontecer lá para a DB Express.
além de um passo a passo, né, do processo. Então, se nós olharmos aqui para a DB Express, a mesma coisa. Na DB Express você tem aqui qual é a correspondência entre os componentes da DB Express e os componentes do FireDAC, e esse script que acompanha o produto, está aqui o PF onde ele está, vai auxiliar, né, automatizar boa parte do processo, tá certo? Você tem aqui um passo a passo, né, do que fazer para migrar a aplicação, ó, tá? E o mesmo acontece lá para o BDE, então você tem também lá um passo a passo do que fazer para migrar a aplicação. E algumas dicas adicionais, porque isso vai resultar aí numa migração de tudo aquilo que é, digamos, repetitivo, e você tem alguns ajustes que você vai fazer na aplicação. Então aqui você tem uma bela ajuda no Help sobre isso. Tá? Então esse é o Refind, é quem vai automatizar ou auxiliar você nesse processo de migração. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nesse diretório dos exemplos, né, a gente encontra aqui uma aplicação que é parte dos exemplos do produto. Então, esta é a versão que acompanha o Delphi há um longo tempo, é a versão BDE desta aplicação, o Master App. Né, é um exemplo de uma aplicação com acesso a dados, alguns forms de entrada de dados, etc. E esta é a versão baseada em BDE, que acompanha o Delphi provavelmente até o Delphi 7. Né? E o que nós vamos fazer é transformá-la numa versão FireDAC. Então, o resultado vai estar aqui nessa pasta, convertido para FireDAC. O base de dados que nós vamos utilizar é a mesma, então é um banco Interbase, tá? Esse MAST SQL GDB. E aqui você tem os scripts de migração. Então, isso é parte do produto, tá? Assim como o utilitário Refind que está aqui, ó. Onde é que eu encontro esses caras? Então, lá no diretório de exemplos do seu Delphi, né, ou CBuilder, eu tenho lá Object Pascal, ou o equivalente em C++, né, Database, FireDAC, Tool. Aqui você vai encontrar o Refind, tá? Além dos scripts de migração. Então aqui, ó, o script da migração do BDE, tenho aí uma demonstração da DB Express e tem uma demonstração, tá? E o binário do Refind também disponível aqui. Então, o que é que tem nesse script? Né? Esse cara ele segue uma sintaxe de expressões regulares e ele vai fazer a substituição, ó, se nós olharmos aqui, das units e dos componentes como um depara, né? Então ele vai remover da cláusula uses units que não são mais necessárias, ele vai traduzir propriedades que mudaram de nome, né, do BDE para o FireDAC, ele vai substituir componentes, por exemplo, aqui ó, o table passa a ser um FireDAC Table e ele adiciona as dependências, né, na cláusula uses para esse componente. Então, isso aqui é totalmente configurável. Você pode também migrar outras coisas usando o Refind. Né? Ele é um utilitário de linha de comando. Lá no Help, eu acrescentei o link para vocês. Tem os principais comandos e o que você deve usar na montagem do script. E esses scripts já vêm com o produto. Tá? Então, aqui na minha linha de comando, ó, o que é que eu tenho? Eu estou chamando o Refind, né, apontando para essa pasta, eu quero substituir em todos os paths IDFM segundo esse script. Então, baseado nesse script, ele vai fazer um replacement no código, removendo o BDE e acrescentando os componentes e dependências do FireDAC. Tá? Então, vamos copiar o projeto, eu vou copiar os fontes do projeto daqui, para a nossa pasta FireDAC, ok? E vamos rodar aquele comando de linha, né? Então eu vou executar aqui uma janela do command aqui nessa pasta, tá? Aqui a gente tem o migrate.bat. Então vamos executar esse cara, ó. Ele está processando os fontes, né? Concluiu, e aí ele acabou a substituição. Eu vou carregar antes o projeto original, então aqui, ó, esse aqui é o MAST app original,
tá? Esse em BDE. Se nós olharmos aqui para o Data Module, ó, você tem um Data Module com BDE, os componentes, né, do BDE, de Query, Table, nesse caso aqui, ó, o Database Connection do BDE, tá? E esse projeto compila, né, naturalmente, com BDE, ok? Vamos fechar esse projeto. Vamos então observar o resultado do processo de migração. Eu vou carregar aqui a aplicação já na pasta do FireDAC, na pasta com a migração efetuada, né? E vamos aqui diretamente ao Data Module. Ó. Os componentes do BDE foram substituídos pelos componentes equivalentes do FireDAC, assim como units, etc. Né? Obviamente foram feitos alguns outros ajustes, né? Em alguma propriedade que não é exatamente igual, mas, por exemplo, algo que eu ajustei aqui, ó, no Before Connect, né, do meu componente do FireDAC, eu estou carregando essas propriedades de conexão, né, a base que eu vou me conectar, né, especialmente aqui onde está o arquivo do Interbase, de um arquivo .ini. Né, esse arquivo .ini, ó, ele está aqui nesse diretório raiz junto ao banco de dados. Tá? Então eu trouxe o banco de dados aqui para o raiz. Esse ini contém as informações de conexão. Ó. Essas são as propriedades que eu estou carregando. Tá? E eu configurei a compilação de maneira que o executável é gerado aqui fora, nessa pasta. Então, as DCUs continuam aqui, mas o executável eu estou jogando para a pasta mais externa aqui, ao lado do arquivo do banco de dados e do ini, para que ele possa fazer a leitura aqui do ini diretamente. Então, se nós executarmos a aplicação, também foi adicionado aqui um estilo na aplicação. Então, já para conferir um visual moderno, né, aplicação, você pode usar um dos estilos aqui para VCL disponíveis, tá? Eu escolhi aqui o Windows 10 Blue, ok? E compilando para 64 bits. Então nós saímos de uma aplicação 32 bits BDE, né, com estilo padrão Windows, para uma aplicação 64 bits FireDAC nativo, rodando Interbase e já com estilo do Windows 10. Né? Então vou executar aqui a aplicação, ó. Vai conectar na base de dados. Vou reduzir aqui um pouco de telas. E aí você tem aqui, ó, navegação dos dados, né? Pesquisa, né? Entrada de dados. Então tudo funcionando corretamente e já conectado ao FireDAC, né? Com o FireDAC lá no Interbase. Tá certo? Então tá aí. A aplicação, essa aplicação exemplo, né, com a migração efetuada, tudo isso vai estar disponível nos exemplos, tá, que vão estar com esse pacote, pacote de exemplos deste episódio. Tá? Então tá aí os scripts, tudo também sendo disponibilizado, mas isso tudo, como eu disse, está lá no diretório de exemplos do seu Delphi ou C++ Builder. E com isso, chegamos ao final de mais este episódio. Aqui, documentação sobre o que nós vimos. Então, esses links que nós vimos durante a apresentação estão todos aqui, não se preocupem, tá? Então, sobre Refind, como conectar aí FireDAC para as mais diversas plataformas, um pouco sobre expressões regulares, né? E os tutoriais de migração aqui. Onde baixar o BDE para o Berlin, se for necessário, e o Clever Components, né? O Data Pump que nós vimos ali. Para migração, se for o caso da base de dados. Tá? Mas aqui alguns blogs, então 2 artigos aí do Mário Cantu também sobre essa questão de migração, reforçando um pouco alguns tópicos. Tá? Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos. Aqui meus dados para contato e mais uma vez siga-nos aí, por favor, em Facebook, tá? Grupos Delphi Brasil e Embarcadero BR. Muito obrigado e vamos agora para perguntas e respostas ao vivo.